Esse tema sobre tombamento, sobre patrimônio histórico, é um dos assuntos mais polêmicos entre dois cursos, né? Que é o de engenharia civil e o de arquitetura. O pessoal costuma se enfrentar, ter embates, ter fortes embates, né? Tanto na academia quanto já no campo profissional, por conta desses dois temas. Patrimônio histórico e um edifício tombado, eles têm diferenças, porque quando a edificação ela é tombada, passa pelo IFAM, IFAEP, aqui na Paraíba é o IFAEP, né? E aí cada estado vai ter o órgão estadual e tem o órgão federal, que é o IFAM. Então, quando um edifício quando uma edificação passa por esse processo e ela é tombada, sua fachada ela não pode ser mexida em nada. Tem, inclusive, para fazer reforma, tem que passar por um processo de avaliação, etc. E alguns municípios têm a área histórica, o centro histórico, etc. Nem todos os edifícios ali dentro são tombados, porém, para se construir nessa área, você tem que fazer um processo específico, um projeto específico que vai para a prefeitura para ser avaliada pela equipe de planejamento do município, da cidade. Fernando, quando a gente fala de tombamento, edifícios tombados e patrimônio histórico, você fala que os dois têm uma diferença. Qual é a principal diferença entre um e outro? Quando ele é tombado, realmente não pode ser mexido. Ali já passou por um processo, então não é só um processo de avaliação do edifício em si, mas é um processo de avaliação social, porque os prédios eles contam a história de sua localidade. Então, esses edifícios que são tombados, com certeza na sua cidade tem alguma igreja, que é porque a nossa concepção social foi assim, né? Primeiro, as cidades foram erguidas ao entorno do catolicismo. Os jesuítas vieram para cá, acho que o pessoal já conhece essa história. Então, os primeiros edifícios das cidades foram as igrejas. Então, é bem provável que a igreja da sua cidade que está nos acompanhando seja tombada. E ali não pode ser, de fato, mexido. Principalmente não. A arquitetura, né, a fachada daquele edifício não pode ser tombada de forma alguma. Não pode ser modificado. Já um perímetro de patrimônio histórico é uma área reservada, geralmente é a primeira área das cidades, e esses prédios eles podem ser modificados, mas não precisa ir um projeto para o IFAEP, para o IFAM, você resolve isso no próprio município. Só que o município tem que ter os dados que serão modificados e aí vai aprovar se pode ser feita essa modificação ou se não, no imóvel. Aqui em Cajazeiras, por exemplo, a gente tem um perímetro de patrimônio histórico? Tem sim. Foi uma lei orgânica aprovada pela Câmara, salvo engano, em 2002, mas o ano realmente eu vou ficar devendo. Mas, salvo engano, foi 2002. E, para quem é daqui da cidade de Cajazeiras, vai da Avenida do Banco do Brasil até o Tênis Clube. Então, essa área é o perímetro histórico da cidade. Ali, para você construir, realmente tem que ir um projeto para a prefeitura e ser avaliado. E dentro dessa área, existem inúmeros edifícios que são tombados. Então, se seu edifício é nessa área, você tem que mandar o projeto para a prefeitura para ser avaliado se pode modificar, mas não tem restrições. Você pode demolir, por exemplo, uma edificação e fazer outra, contanto que tem a aprovação da prefeitura. Se o edifício for tombado, aí você não pode. Até para reformar, você tem que submeter o projeto ao IFAEP. Então, aqui em Cajazeiras tem alguns prédios que são tombados, né? Além de fazer parte desse perímetro histórico, ele também é tombado. Dentro desses edifícios, nesse edifício especificamente, o proprietário ele não pode modificar, por exemplo, a fachada e o interior, ou é só a fachada? Como é que funciona? Só a fachada. A fachada. Só a fachada. O interior pode ser modificado, inclusive, as nossas leis, né? As nossas leis bizarras, que o Brasil é primeiro lugar nisso, em fazer lei horrível, que é o seguinte: você pode, por exemplo, você tem ocasião, por exemplo, em todo o Brasil tem essas histórias, né? Os caras mantêm a fachada intacta e fazem um prédio por trás. Então fica a fachada e um prédio subindo. É uma coisa horrorosa, né? E aí esse sentido entra justamente no que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que existe duas linhas de raciocínio que parece que só existem elas. Está muito parecido com o campo da política, né? São linhas, por exemplo, que defendem ao extremo essa conservação
desses prédios, o tombamento, e tem outra linha que é o extremo oposto, que queria que todos fossem abaixo. E nenhum dos dois prosperam, porque a gente sabe que a sociedade é feita por vários vieses e várias pessoas, vários pensamentos. Então, essas duas linhas de raciocínio, quando você vai para esse debate, por exemplo, parece que só existem elas, mas não é. Tem que ter um equilíbrio, onde essa avaliação é feita uma avaliação social, uma avaliação da história daquele prédio e, obviamente, uma avaliação econômica. Nós temos aí, para quem está acompanhando a gente em casa, está vendo imagens de alguns prédios aqui de Cajazeiras, né, do centro de Cajazeiras. Esse é um prédio histórico. E é tombado também. E é tombado também, né? Então, a gente vê na arquitetura dela essas características que conta a história. Esse prédio está em uso atualmente, né? Tem um comércio dentro, mas existem alguns prédios que são tombados no centro de Cajazeiras que não estão em funcionamento, eles estão apenas ali. O que acontece com esses prédios? Isso. Que a gente não vê a utilização dele para uso comercial, ou moradia, ou qualquer coisa que seja. Perfeito. Isso daí é justamente o ponto de equilíbrio que a gente precisa. A gente tem que conservar realmente o que tem um valor histórico e econômico. Tem alguns prédios que, resumidamente, foram de pessoas bem abonadas financeiramente, só que quebraram. Os seus herdeiros não têm mais aquele recurso que originalmente seus pais, seus avós tinham, e essas pessoas não têm como reformar o prédio, porque é caro restaurar um patrimônio histórico, e não tem valor econômico porque ninguém quer comprar um prédio tombado. Então fica lá abandonado. Isso é uma característica de Cajazeiras, isso é uma característica de Sousa, de Patos, de João Pessoa, de Salvador, de qualquer lugar do Brasil. Você vai para o Rio de Janeiro, está acontecendo isso. Você vai para Recife, está acontecendo isso. Por quê? Porque esse viés extremista de tombar todo tipo de prédio histórico causou esses centros históricos abandonados. Nós tivemos até algumas colunas aqui um tempo passado, que foi sobre o transporte público, o transporte urbano e o centro da cidade de Cajazeiras, que teve um dos profissionais que disse que o centro tinha morrido. E um desses pontos é justamente esse. Você tomba um patrimônio desse que não tem condição de ser tombado, então você criou um elefante branco no meio da cidade. É um edifício histórico, geralmente está no centro, mas não tem valor nenhum econômico, porque ninguém pode mexer, não tem recurso suficiente e não tem valor econômico, porque ninguém quer comprar. E aí fica abandonado. Você vai no centro histórico de João Pessoa, está assim, tem 20 casas, 20 é um chute, tá? É uma aproximação generalista. Mas tem 20 casas lá que foi restaurada por um valor absurdo, uma quantia absurda, e o resto toda abandonada, criando ponto de droga, casas caindo, gerando risco para a sociedade, porque não se pode mexer. Então tem que haver, de fato, um ponto de equilíbrio. Restaurar o que for possível fazer isso de forma econômica e o resto tem que dar espaço para as pessoas que têm poder realmente construir edifícios modernos, novos e equalizar isso, né? Gerar um ponto de equilíbrio. Fernando, você acredita que aqui, trazendo para a realidade de Cajazeiras ou de outras cidades que acontece a mesma coisa, que futuramente, daqui a alguns anos, né, algumas décadas, pode acontecer esse esvaziamento do centro, por exemplo, dos centros históricos, já que há esse tombamento e essa impossibilidade de modificar esses prédios se essas leis não forem flexibilizadas? Vai acontecer. Já está acontecendo. Você vai a João Pessoa que você vê exatamente isso. Pertinho da rodoviária está lá. Se você chegar às 17 horas depois, está abandonado. Porque ninguém consegue mais ficar ali. Gera risco às pessoas de desabar. Isso é um reflexo de toda a Paraíba. Então, de todo o Brasil, na verdade. Vai acabar acontecendo isso e mais ainda, Priscila, o risco que isso vai causar às pessoas. Porque se esses prédios, esses edifícios não forem restaurados ou não forem demolidos para se fazer outro, vai acabar caindo. Foi o caso que aconteceu em Recife, recentemente caiu um prédio histórico, que era tombado, Salvador caiu. E só para você ter ideia do quão extremista algumas pessoas, alguns profissionais, não são só pessoas, são profissionais dessa área que defendem, eles implementam essa regra que até quando cai a edificação, aquilo faz parte da conservação histórica, para você manter aquelas ruínas como parte
da história daquele município. Teoricamente, isso é fantástico. Eu concordo. É a história, contar a história do local, só que na prática isso gera um transtorno gigantesco, porque esses centros, esses locais históricos, eles também são centros comerciais. Então, você tem crianças, tem pessoas de meia, de velha idade. Então, tem pessoas transitando ali a todo momento. Você gera risco, gera perigo e gera um vazio urbano, onde não se pode construir, não se pode entrar, enfim.